Bom, e dando continuidade aos nossos bate-papos a respeito dessa que promete ser a maior temporada da última década, hoje a gente vai conversar com um parceiraço nosso, uma pessoa que a gente adora ouvir, até porque ele é a autoridade máxima dos cruzeiros marítimos no Brasil, fala com muita propriedade e ó, eu sei que ele torce bastante aí pelo trabalho que a gente faz, tanto à frente da Deck4, como nos nossos projetos sociais, os Jovens Tripulantes. Então, é uma honra receber aqui, nessa série de lives para falar da temporada brasileira, nosso amigo Marco Ferraz. E aí, Marco, tudo bom? Tudo bem você, Fabrício? Obrigado pelo convite. Parabéns sempre pelo seu trabalho aí. Muito obrigado, Marco. Vamos falar de coisa boa e vamos falar do que promete ser a maior temporada dos últimos anos para a gente, que vivemos aí uma temporada turbulenta, né? Ainda assim, com o seu trabalho incansável ali junto às autoridades de conseguir liberar a última temporada, deu certo. E agora, de fato, vamos poder aproveitar uma temporada do início ao fim. Como é que está o coração e como é que estão as expectativas, Marco? Estamos todos muito animados aqui, Fabrício. Imagino que, como você aí, né? Muita coisa acontecendo. A gente tem já navios de longo curso que passaram por aqui. E o primeiro navio da temporada, na seu último roteiro, chega sábado, dia 29, em Salvador. Já estamos ansiosos aí pela recepção desse primeiro navio. Muito legal. Bom, então fala para a gente, porque nós já conversamos algumas vezes, você esteve com a gente também no Deck for Day, mas fala para a gente, tem gente que está chegando agora pela primeira vez, acabou de acessar a plataforma, não entende ainda muito sobre a indústria dos cruzeiros. Qual é o papel da CLIA? A CLIA é uma entidade internacional, é global, a gente tem a nossa sede lá em Washington, e a gente quer, a gente dentro da CLIA são 56 armadoras, e dentro dessas armadoras a gente tem 280 navios de oceano. A gente tem também 200 navios fluviais, principalmente Europa, Sul da Ásia, Norte da África e Estados Unidos, mas é uma comunidade grande e a gente advoga em nome dos nossos associados, claro, para melhorar o ambiente de negócios e para trazer a importância da indústria de cruzeiros, né? Que a gente tem esse trabalho em todo o mundo e assim a nossa missão é promover o sucesso dos nossos associados e proteger, né, essa operação, a licença deles operarem. E como visão, a gente quer que a indústria de cruzeiros seja sempre reconhecida como uma líder, como líder de viagens responsáveis e uma das melhores formas de visitar e de conhecer o mundo, né? Você falou da CLIA internacional, então, como se dá a composição da CLIA? Quem é que escolhe os representantes? Você, por exemplo, é o presidente da CLIA aqui no Brasil, né? Como é que foi a sua nomeação? Quem é que participa da CLIA? A CLIA, primeiro lá fora, a CLIA Global, ela tem essas 56 armadoras associadas e seus presidentes participam de um comitê, de um conselho. Então, Esse peraí, conselho, você está falando 56 armadoras? sim, são Tá. 56 companhias de cruzeiros e seus presidentes participam do conselho. Ou seja, Esse deve ter conselho, trabalho para muita gente, né? e aí eles trabalham, eles fazem um conselho executivo, que é um conselho menor, que é mais executivo do que o conselho maior, e esse conselho menor, ele elege um presidente em sistema de rodízio a cada 2 anos. Aí eu estou falando do presidente do conselho. E eles contratam um presidente executivo, que a nossa presidente mundial é a Kelly Craighead, que já está à frente desde 2018. E nas regiões, aí a gente chegando aqui no Brasil, a gente tem as armadoras que têm escritórios no Brasil, fazem parte do nosso conselho, e esse conselho elege também, em formato de rodízio, um presidente do conselho a cada 2 anos. Agora, o nosso presidente é o Adrian Ursili, ele fica como presidente até 2024. Ele entrou agora esse ano. E aí a gente tem um presidente executivo, que é o cargo que eu exerço. Então eu sou contratado, eu estou na CLIA desde dezembro de 2014, vou fazer 8 anos agora, e então eu executo
tudo que o conselho, não só o conselho mundial, como o conselho local, aí o que é determinado por eles, né? E a gente participa de um trabalho junto ao executivo, ao judiciário, ao legislativo, nas esferas aí municipal, estadual e federal, sempre buscando um melhor ambiente de negócio para atrair mais navios para o Brasil. É um local onde as armadoras que são concorrentes se juntam para fomentar o turismo e buscar, né, novos olhares, novos ares, se a gente pode dizer assim, para o nosso mercado, para a nossa indústria. Como é que é isso, Marco? Vocês convivem super bem entre vocês, mas concorrem ali com os hóspedes, com os leitos. Como é que funciona? E tem as companhias que são concorrentes e tem vários tipos de navios, né? Acho que nos cursos você sempre fala, a gente tem o navio contemporâneo, que é aquele navio grande, é o navio que a gente vê aqui, MSC Costa, que atende todos os gostos, bolsos, né? Tem itinerários até 7 noites, que partem com valores de noite até $150. Esses são quem tem os navios grandes, né? Royal, NCL e tal. A gente tem o navio, o Premium, que é um navio menor, até 2.000 passageiros. Esses navios, eles cobram entre $150 e $400 por noite. Então, você já tem outro tipo de concorrentes aí, né? E você tem os de luxo, que são os de $400 por noite para cima. E que são os navios de 200 passageiros até 1.000 passageiros são navios bem menores. Fora isso, E o fluvial e o expedição, né? Então, E a, a gente... e a gente. Ah, pois não, pois não. Não, então a gente trabalha com a sua pergunta, sim, eles estão sempre buscando o que tem de melhor para eles poderem operar, né? Mas não deixam de ser concorrentes, né? Então, a gente na CLIA não se envolve em nenhuma questão comercial por estatuto. É muito legal, assim, depois que eu comecei a entender mais os bastidores da indústria dos cruzeiros, né, e entendi a fundo o trabalho da CLIA, e a gente vai falar um pouquinho agora sobre os estudos que vocês desenvolvem, como é bacana, né, e como a gente aprende, pelo menos eu que sempre tive esse olhar mais macro das coisas e tento transmitir isso para as pessoas, porque eu entendo que só assim, de fato, aquele tripulante ou aquele profissional vai ser um bom profissional, porque ele entende o todo, né? E ele não está olhando só aquela partezinha, ele é parte importante dessa engrenagem toda, mas é importante que ele tenha conhecimento sobre isso. E é tão legal ver como as pessoas batalham, né? Estão juntas com um propósito de fomentar mesmo a nossa indústria. Dias atrás estivemos juntos todos aqui em Santos discutindo aí a possível implantação do terminal do Valongo, né? E ver o envolvimento das empresas concorrentes, mas juntas num ideal só. Isso é muito legal. É muito importante, assim, a gente atuar como indústria, uma indústria que, você vê, a gente tinha 30 milhões de cruzeiristas em 2019, parece muito, mas não é. Se você comparar com o turismo em massa, né? A gente teve 1 bilhão e 400 milhões de turistas internacionais no ano, e os cruzeiros só 30 milhões de turistas. Então, a gente tem um potencial enorme e a gente precisa estar juntos para construir esse futuro aí, né? Pela indústria. Você é um homem de números. Toda vez que eu vou às suas palestras, números gigantescos. E aí a gente sabe, né, que lá no site da CLIA, por exemplo, estão disponíveis vários estudos, quase todos em parceria com a FGV, onde são feitos estudos de impacto socioeconômicos, enfim, de cada temporada. Qual é a relevância desses estudos? Como nasceu essa ideia de contratar esses estudos? É muito importante, Fabrício, a gente poder falar da indústria em números, trazer a relevância da geração de divisas e de empregos, principalmente para o país. Quando o país tem uma operação dessa, que ainda tem muito por crescer, mas o que a gente já gera aqui já tem uma importância enorme para o país. Você faz um cálculo de média, um navio que a gente atraia para o país para fazer uma operação de cabotagem, ele gera para a economia 350 milhões de reais.
é um valor interessante para um país, né? Porque você tem uma parcela disso em impostos, né? Isso vai atender toda a cadeia, desde o vendedor de coco ao agente de viagem que fez a venda lá, às vezes, um ano antes. E a geração de emprego, você é um exemplo para isso. Você vê exatamente as pessoas querendo trabalhar num navio, mas a gente só tem que falar em terra também. Dentro do navio a gente tem 100 a 200 tripulantes brasileiros, e em terra, cada navio que a gente atrai, a gente consegue gerar 4.500 empregos. Então, é importante mostrar isso para o país, né? Essa geração de riqueza, essa geração de emprego, e também de experiências, né? O seu tripulante, quando ele chega na sua mão para ele fazer o treinamento, eu acho que você acompanha, você é um case nisso, né? O que você tem para ensinar, como o tripulante cresce, né? Com 1, 2, 3, 4 temporadas a bordo. E os números da FGV só contribuem para isso. E a gente tem o perfil do cruzeirista, né? A gente sabe quantos cruzeiristas de primeira viagem, quantos sexo masculino, feminino, educação, né? De onde eles vêm. Um dado importante para os destinos no Brasil, que a FGV pergunta, quando o nosso passageiro visita um destino, a chance dele voltar para esse destino para uma estadia em terra é enorme. Né? Da pergunta que a GV faz, 87% das pessoas que fazem essa degustação do destino, eles querem voltar para uma estadia em terra. Então, esses números só ajudam. Eu levo ele, Fabrício, embaixo do meu braço, quando eu estou no Congresso, quando eu estou falando com um deputado, com um senador, com o presidente da República, eu dou um estudo nosso. Então, é importante. E quando você está no Congresso, quando você está falando com o presidente, com o ministro, porque você está sempre, né, se mexendo e fazendo a coisa acontecer, o que você está falando ou o que você está pedindo? Como é que é esse approach com essas autoridades? A gente trabalha em alguns pilares, né? Então, infraestrutura, você sabe tanto quanto nós que a gente precisa de infraestrutura e de um porto, de profundidade, de dragagem, das defensas, cabeços, né? O espaço para o navio girar, um terminal de passageiros, a logística em si, para se chegar e sair do terminal. Então, o pilar infraestrutura, a gente vai falar com o Ministério da Infraestrutura, usa o Ministério do Turismo, vai no Congresso, vai nos portos, nas cidades. Aí o segundo pilar, regulação. A gente é super regulado. Acho que nenhum setor é tão regulado quanto o nosso. Questão a Anvisa, a ANTAC, Ministério do Turismo, Polícia, Receita, né, a Marinha do Brasil. Então a gente é muito regulado no país e fora. A gente tem os órgãos internacionais e os aqui. E a gente, então, discute essa regulação, às vezes tem alguma distorção com um país em relação ao internacional, a gente precisa padronizar na medida do possível. A gente tem custos, né? O Brasil custa mais caro, Fabrício, tem aqui a média de custo de um navio aqui é 40% superior do que a média internacional. Então, a gente sempre está discutindo com todos os envolvidos para tentar baixar o custo, porque se você é dono de um navio e você tem demanda no Brasil, mas o custo é alto, você pensa 2 vezes, você manda o navio para cá, né? Se comparar com outro destino. E por último, os impostos. A gente tem uma carga tributária alta no país, não é só para a gente, né? Mas a gente tenta sempre discutir para colocar uma tributária justa, para que o setor de navios e cruzeiros venha para o país e tenha uma carga média razoável se comparado com outros países. Quando você comenta a questão dos custos, e claro, também da parte tributária, você acredita que isso implica muito no olhar das outras armadoras ou demais armadoras de virem aqui para o Brasil, de olhar o Brasil como um destino? Sim, Fabrício, os custos são altos e se você pega no estudo da GV, se você entrar lá e ver o gráfico de navios, a gente teve 20 navios em 2010, 11. Aí a gente caiu para 7 navios em 2016, 17. Para onde foram esses navios? Aí você lembra que a China abriu, que a Austrália abriu, que a Nova Zelândia abriu, aí a África do Sul, Emirados Árabes, a Arábia Saudita recentemente.
Cuba, a gente perdeu navio para Cuba. O Caribe sempre atraindo navios, então é complicado você competir com destinos que investem em infraestrutura com custos baixos a longo prazo. É isso que a gente tenta atrair para as autoridades aqui no Brasil para pensar dessa maneira, né? Os custos, uma questão que tem muito a ver com o seu trabalho, Fabrício, a regulação trabalhista. Você sabe que os tripulantes dentro de um navio têm 35 nacionalidades. Sim. Não faz o menor sentido você ter uma legislação para cada nacionalidade. E também o menor sentido para você ter uma regulação em cada país que você toca. Então, o órgão máximo do trabalho, que é a Organização Internacional do Trabalho, fizeram uma convenção mundial que tem uma regulação só, que é a MLC 2006, que é Maritime Labour Convention, que você conhece tão bem. Aqui o Brasil ratificou essa convenção no ano passado. E a gente, então, ratificando a convenção, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, eles conferem se a gente está cumprindo com a MLC, como a gente até já cumpria isso antes, o famoso TAC, que você já deve ter ouvido falar também. Acontece que alguns tripulantes brasileiros, quando eles saem do navio, eles movem ações trabalhistas contra as companhias, pedindo a legislação brasileira. Isso gera uma insegurança jurídica enorme para as companhias, que têm um certo receio de vir para o Brasil. Então, acho que seria importante assim, o tripulante saber que quando ele move uma ação contra uma empresa, ele está fazendo com que essa empresa pense 10 vezes antes de vir para o Brasil. E muita gente pode perder emprego. Então, é importante repassar isso para todos, porque isso está atrapalhando, sim, a vinda de mais navios para o país, enquanto a gente não resolve essa situação. De fato, eu estou no mercado fazendo qualificação profissional desde 2007, né? Eu peguei esse boom de 2010, 2011, quando tínhamos 20 navios aqui e as perspectivas eram incríveis, né, para o futuro, mas infelizmente, não sei se também por conta, a gente estava saindo de uma crise econômica mundial, tanta coisa aconteceu, de fato, de 20 passamos a ter as temporadas com 7, 6 navios. Eu também acompanhei de perto, porque na MSC, onde eu trabalhei a vida toda, tive a chance de trabalhar no escritório, nos bastidores, trabalhei em Sorrento, e eu sei o quanto as empresas se preocupam e se desmotivam com essa questão trabalhista. Por isso que eu insisti também na questão da capacitação profissional. Porque quando a gente qualifica, quando a gente informa, quando a gente mostra que esse tripulante ele tem responsabilidade nessa engrenagem toda, né? Isso ajuda bastante, auxilia muito no trabalho, mas de fato, infelizmente, não é todo mundo que enxerga, Marco, a qualificação profissional como um caminho, né? Muitas pessoas acham que não, beleza, eu vou lá, vou fazer a minha entrevista, passo, e eu não preciso fazer curso nenhum para trabalhar no navio. E de fato não precisa, né? Agora, é claro, eu, Fabrício, eu estou me colocando como pessoa física, tá? Eu recebi o convite para trabalhar na CLIA, ou abri um processo de seleção para trabalhar na CLIA. Eu vou atrás de toda a informação que eu puder, de toda a qualificação que eu puder, para quando eu me apresentar para a entrevista, para trabalhar lá com o Marco, na CLIA, com toda a equipe deles, eles perceberem que eu me preparei para aquilo, que eu estou qualificado para aquilo, né? E é um trabalho de formiguinha. A gente vem tentando, a gente vem conseguindo, obviamente, também com as projeções que a gente ganha com os projetos sociais, agora o projeto social com o Instituto Neymar, isso acaba mostrando para as pessoas a relevância de um trabalho de qualificação profissional. Uhum. Não, perfeito. Você mexeu no ponto exato. Todo mundo tem que se preparar muito. E essa questão da legislação da MLC não é uma legislação específica, feita por isso, com discussão entre tomadores do serviço, entre os tripulantes, os sindicatos e também a Organização Internacional do Trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem representantes na OIT que vão nessas reuniões. Então, é a melhor legislação para o tripulante marítimo. Então, acho que era importante dizer isso.
eu posso te relatar, a bordo, trabalhando, por exemplo, no departamento de recursos humanos, eu me deparei com muitas situações de tripulantes estrangeiros nos questionando, ué, mas vocês brasileiros têm uma lei diferente? Vocês têm alguns benefícios que nós não temos, né? Então é muito complicado mesmo, né? Cada vez mais é importante esse trabalho e assim, eu te agradeço demais por todas as vezes que a gente pede, você se dispõe a vir falar conosco. É muito importante que uma pessoa da sua importância esteja aqui discutindo isso com a gente, porque muitas vezes a nossa audiência não vai chegar nos lugares que você vai estar, que a Sueli vai estar. Vou conversar daqui a pouco com o secretário estadual de turismo. Então, são informações que também precisam estar aqui, né, com essa garotada, vamos dizer assim, porque a maior parte do nosso público é tudo garotada. Então, é legal demais, assim, você, de uma forma muito prática, objetiva, falar com a gente também. Legal, conte comigo sempre. Importante, você é uma peça importante na engrenagem para trazer, né, os jovens, e você faz os sonhos acontecerem, né? Porque eles viajando, conhecendo o mundo, trabalhando, conhecendo gente e se especializando, muita gente sai do navio para voos muito altos, né? Bom, para os próximos 6 meses, vocês projetam aí 780 mil leitos, né? É um aumento de 47% da última temporada. Como é que é feita essa métrica? A gente sabe que é o estudo da FGV, mas o que eu quero entender é assim, o sucesso de uma temporada é por leitos vendidos, é isso? A gente tem esses 47% são acima da temporada 19 e 20, né? E se a gente comparar a última aí, 4 vezes mais, porque é 400% acima. Mas o número de leitos é importante pela oferta e pela, lógico, a geração de dinheiro no Brasil, né? Você tem 184 roteiros. Então você multiplica cada roteiro pelo número de leitos totais do navio, e o navio tem dois cálculos, Fabrício. Leitos duplos, que são as camas baixas, ou seja, 2 leitos por cabine, ou você soma o terceiro e quarto leitos, que são aquelas camas extras, e a gente põe os leitos totais. Então, não quer dizer que vai vender tudo, porque uma cabine que tenha 2 pessoas e não usaram a terceira e quarta camas, então a gente está vendendo a cabine, mas não usando os leitos. Mas 780 mil leitos é o número de roteiros vezes o número de leitos de cada um dos navios. As companhias, elas usam um outro número, que chama APCD. O que isso quer dizer? É o número de leitos totais dos navios vezes o número de dias que os navios vão estar aqui. Aí você chega num número enorme, porque é um número deles, né? Então, quem tem mais APCD é que a oferta é maior aqui no Brasil. E aí você tem a estadia maior dos navios. Então, se você mantiver o mesmo número de navios, mas estender a temporada, aquilo que você deve ter escutado, o ministro sempre cobrando a gente, vamos ter navio o ano inteiro e tal. Se você estender a temporada, você vai ter mais leitos, mesmo com o mesmo número de navios. Então, é um fator importante, o número de leitos. Bom, já que você falou, então vai a pergunta. Vamos ter um dia navio o ano inteiro? É uma pergunta interessante, Fabrício, porque é o que a gente quer. Eu acho que o grande gol nosso é ter navio o ano inteiro. A gente tem condições de devagar ir chegando nisso, mas você que conhece o mundo inteiro, você sabe como é que tá, como é que fica a temporada de verão no hemisfério norte. Para você tirar um navio da altíssima temporada de lá e trazer para o nosso inverno, a gente tem que estar bem aqui. A gente tem que ter demanda, tem que ter custo baixo, né? Tem que ter infraestrutura. E essa é a resposta que a gente quer do mercado. Se você vê já na temporada 23, 24, a temporada já vai para maio. Isso pode ser uma sinalização das companhias que estão sentindo o Brasil, como é que ele vai responder a uma temporada um pouco maior e, de repente, ano a ano, a gente vai estendendo um pouquinho. Muito bom. Olha, eu venho sempre comentando para as pessoas sobre esse crescimento
aceleradíssimo da nossa indústria, né? Eu falo muito para os meus alunos hoje, se eles entrarem no LinkedIn, eles vão ver ali uma série de ofertas de trabalho, todas as companhias do mundo, MSC inaugurando em breve a Explora Journeys, a Royal encomendando cada vez navios mais lindos, luxuosos, não param de chegar novos navios. Quais são as perspectivas para o futuro, Marco? E quanto emprego a gente vai ter nesse futuro? Porque hoje a impressão que eu tenho de verdade é que a gente já está vivendo um colapso. Falta gente, assim, a gente manda aluno, a gente prepara as pessoas e chega o triplo de oferta de vagas, mais gente, mais gente, mais gente, não para. Como é que você vê esse futuro? A gente, antes da pandemia, os estaleiros que constroem os navios já estavam limitando o crescimento da indústria. A gente pedia mais navio do que a capacidade deles construírem. Daí veio a pandemia, tal, alguns navios eles foram atrasados aí a sua entrega, ou a maioria não, mas a gente tem aí, acho que até 2028, quase 30 navios novos a serem entregues. E a gente não é só o navio grande, tem o navio médio e o pequeno também. O navio de luxo está crescendo muito. E na pandemia, a gente fez os cálculos, quando todos os navios pararam e tivemos que levar os tripulantes para casa, eram 250 mil tripulantes. Que quando os navios estão voltando, esses 250 mil têm que voltar para os navios, né? Se a gente vai crescer aí para 4 milhões e 700 mil leitos a mais para serem vendidos daqui a 3 anos, a gente vai precisar de muito tripulante. E é um dos gargalos. Por isso que o seu trabalho é tão importante e você pode estar ocupando um espaço maior aí, porque as companhias precisam de gente especializada para esses navios, não só aqui na nossa costa, mas no mundo inteiro. Mas é uma grande oportunidade. É uma grande oportunidade. Bom, então, está terminando o nosso tempo. Eu sei que a sua agenda é apertadíssima. Eu queria entender de você qual é o perfil, na sua opinião, que o tripulante tem que ter. Para ser um tripulante bom, que você, Marco, exigente, vai chegar lá dentro do navio e falar assim, pô, esse cara é bom. Eu acho que é uma prestação de serviço, né, Fabrício? Então a gente precisa de pessoas que estão comprometidas em prestar um bom serviço, né? Quem está dentro do navio está indo para ter uma experiência de viagens incrível e o tripulante tem um papel assim fundamental para que isso aconteça. A gente tem o hardware, mas esse software é muito importante, né? O navio pode ser incrível, super tecnológico, mas o tripulante que tem esse papel importante de contato, de receptividade, de sorriso, de bem atender. Então, o tripulante que está lá para prestar esse bom serviço, comprometido com a companhia, comprometido com a experiência do hóspede, eu acho que ele está no lugar certo e vai ter uma carreira de sucesso dentro dos navios. Como é que serão os protocolos para essa temporada? Olha, Fabrício, a Anvisa já publicou, né, os protocolos, eles estão flexibilizados aí em linha com o que está acontecendo fora do país. Para entrar nos navios até 5 noites, ou seja, roteiros de até 5 noites, só a vacina, o ciclo primário. A gente fala o ciclo primário é a Janssen com uma dose ou as outras com 2 doses. Não são exigidas as doses de reforço. Então, se você tiver a vacina, você está ok para embarcar. Se você não tiver a vacina, você pode fazer um teste. Aí PCR, LAMP ou antígeno até 24 horas antes do embarque. Se você vai fazer um roteiro de 6 noites ou mais, aí as companhias estão exigindo um teste de qualquer maneira. Você tendo vacina ou não, aí o teste tem que ser levado para um teste com laudo, não pode ser aquele autoteste. Aí para o terminal para fazer o embarque. Dentro do navio, a ocupação que era até 75%, ela foi liberada, na verdade até 98%, porque 2% são ainda cabines destinadas a isolamento. O uso de máscaras não é mais mandatório, e sim recomendado, e os distanciamentos, aquela coisa toda que a gente tinha, isso não é mais exigido.
mas toda a estrutura médica, todo aquele atendimento, isolamento, isso continua a mesma coisa e a gente tem sentido que tem seguido sim, os mais rigorosos procedimentos e está indo tudo bem, uma experiência boa de viagem. Bom, eu te agradeço por esse bate-papo, mais uma vez, muito legal dividir essa sua experiência aí com os nossos alunos. Eles adoram, viu? Depois que você aparece, aí precisa ver nos grupos como eles comentam. Muita gente vai assistir essa live aqui no nosso YouTube, então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho da CLIA, pode seguir a CLIA nas redes sociais, visitem o site da CLIA, lá tem todos os estudos, vocês podem baixar em PDF, para conhecer um pouco mais desse trabalho que eu falei, dos números, em parceria com a FGV, enfim. A gente está esperando já, acho que em uma semana, né, começa a temporada e as expectativas são muito boas, então vou deixar o Marco se despedir, as palavras finais dele aqui, porque depois vai ser dificilíssimo falar com ele, vai ser quase que impossível só quando terminar a temporada. Então, que você tenha uma excelente temporada, parabéns pelo teu trabalho, que é fundamental para a gente. Eu, em nome de todos os tripulantes, toda vez que eu te encontrar, eu vou sempre te falar isso, assim, em nome dos tripulantes, eu agradeço pelo trabalho que você fez na temporada passada. Muita gente conseguiu mudar a sua vida, conseguiu o trampo que tanto sonhava, que você lutou, trabalhou incansavelmente pela gente. Então, obrigado aí pelo papel relevante que você cumpre na nossa indústria. Eu que agradeço, Fabrício, você, toda a sua equipe, a DEC4, os tripulantes, todos que a gente encontra por aí. Espero encontrar vários dos seus tripulantes a bordo, vou estar em alguns navios aí, e se algum tripulante que estiver a bordo me encontrar, por favor, me chama, eu quero tirar uma foto, um abraço, e é super legal encontrar e ver todo mundo assim dentro do navio trabalhando feliz, isso é importante, o trabalho de vocês é sensacional, agradeço mesmo do coração, e a gente vai se ver a bordo nos terminais aí, até o fim da temporada. Obrigado. Valeu, Marco. Muito obrigado, viu? Valeu. Boa temporada. Bom, pessoal, esse foi o Marco Ferraz, presidente da CLIA Brasil. Olha só, tá vendo? Que cara mais gente boa. Pois é. Às vezes a gente tá achando que é só ir ali, fazer a entrevista, assinar o contrato, embarcar, fazer a nossa temporada, mas a gente nem imagina que tem um monte de gente competente, bacana, experiente, assim como o Marco, trabalhando para que a nossa indústria prospere e para que a gente sempre possa ter o nosso emprego garantido. Então, fica a dica aí, siga aí as redes sociais da CLIA Brasil, beleza? E se encontrar o Marco a bordo, faz uma foto, marca a gente, que a gente vai compartilhar também nas redes da DEC4. Um grande abraço e até a próxima live. Tchau!